Depois da gente falar sobre o conceito de trabalho, eis o momento de apresentar uma outra noção muito importante para a sociologia, que é o conceito de economia. O que também vai estar ligado, como você percebe, ao pensamento de Karl Marx. Então, a gente vai estudar agora a economia nessa perspectiva que é a perspectiva marxista. Agora, antes disso, vale a pena a gente notar também que esse termo economia, ele pode ser usado com muitos significados diferentes. Talvez o sentido mais habitual de economia seja a ideia da economia como a satisfação das necessidades humanas. E claro que quando a gente fala nesse tipo de necessidade, a gente está falando das necessidades materiais. Mas a gente também pode pensar esse conceito de economia ligado à acumulação de riqueza, ou seja, a economia gerando determinados excedentes, determinados lucros que fazem com que alguém possa acumular esse dinheiro, esses bens, esse capital. E em sentido mais amplo ainda, a gente pode pensar a economia como sendo a esfera de circulação do dinheiro. Quando a gente fala, então, num noticiário econômico, quando a gente fala de um jornal econômico, de uma notícia de economia, em sentido muito amplo, a gente está estudando essa esfera de circulação do dinheiro. Aliás, em relação ao dinheiro, já é bom a gente dizer que o dinheiro ele é muito mais do que uma moeda, ele é uma instituição social. Possuir dinheiro passa a ter um significado muito importante na nossa sociedade, porque isso traz prestígio, isso traz poder. Agora, especificamente dentro da sociologia, existe, digamos assim, uma sub-área de estudos que é a economia política. Não sei se você já ouviu falar desse termo, mas ele também está ligado ao pensamento marxista. E o Marx ele vai definir a economia política como estudo, como análise das ações destinadas à produção, distribuição e consumo de bens. Tudo isso visando ao desenvolvimento humano. Portanto, o estudo de todas essas ações, elas vão ser o objeto, digamos assim, da economia política. Bom, e para nós isso faz todo sentido dentro do universo do capitalismo. Quando a gente pensa na economia política marxista, a gente pensa no Marx como um estudioso do capitalismo do século XIX. E o que interessa basicamente para nós é o estudo desse modo de produção capitalista. E para a gente começar a entender um pouquinho isso e relacionar essa ideia de capitalismo à ideia de acúmulo de riqueza, de acúmulo de capital, basta você pensar que as empresas no mundo capitalista, elas sobrevivem de vender. E por esse motivo, as mercadorias, os produtos, eles não podem durar para sempre. Aqui a gente pode então dar um exemplo que está muito ligado ao seu universo. Hoje você sabe que um celular, hoje você sabe que um computador envelhece muito rapidamente. Esses produtos são feitos para durar 2 anos, às vezes menos do que isso. E por esse motivo, a gente tem sempre a necessidade de substituir o que nós já adquirimos por outros produtos que são, na verdade, produtos mais novos. E isso gera um problema para esse mundo capitalista, que é justamente o que fazer com esses excessos. Bom, existe um exercício para a gente fazer exatamente a respeito desses lixos que são produzidos pelo capitalismo. Vamos lá?